desenhar. O que eu tava falando? Vamos lá. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui, hoje com um convidado especial, PH. Valeu, uma honra estar participando aqui do canal, o Rafa Pinheiro. Ele inclusive acabou também de participar de um vídeo do PH Top TV, que é o meu canal no YouTube. Vai ter um link na descrição aqui pra você ver o canal dele, ver o vídeo dele que eu fiz com ele e vice-versa, né? Obrigado! Eu que agradeço. E então, ele tá aqui pra falar um pouquinho sobre quadrinhos europeus no Brasil. Então, primeiro se apresenta. Bom, cara, eu sou o PH, eu na verdade fui apresentador de rádio locutor, de FM a vida inteira, e também fui um dos caras que teve por trás do programa Top TV, da Rede Record TV, nos anos 90, que foi o primeiro programa nerd da televisão brasileira. Olha só. A gente falava sobre quadrinho, falava também sobre seriados antigos, e é isso. E a grande paixão que eu tive esse tempo todo, né, além dos seriados, foi o quadrinho. Hoje eu tenho um site que é o Tu Já Viu, também tenho esse canal no YouTube, ao qual eu me referi, e eu adoro quadrinho francês, adoro quadrinho belga, eu falo francês, aprendi francês por causa deles, e é uma tara que eu tenho. Então, e é engraçado porque no Brasil não se conhece muito, ou pelo menos não se conhecia até pouco tempo, o quadrinho franco-belga, né? E agora tá mudando isso. Cara, mas olha, eu posso responder essa pergunta pra você da seguinte maneira. Poucos eram os títulos que chegavam aqui. E não havia reedições. Vou dar só um exemplo. Eu gosto de uma série chamada Os Túnicas Azuis. Essa série chegou em 1983, 1986 pela Martins Fontes. E depois que os 10 títulos foram publicados, não teve mais reedição. Parou. Ou seja, quem estava vivo naquela época, né, 83, 86... Não é o meu caso. Quer dizer, um ou outro de livraria vai lembrar. Hoje a galera não sabe o que é. Então na França você tem, tudo é reeditado. Quando você chega numa livraria na França, e você sabe muito bem disso, você consegue a BD que é feita hoje e uma de 1965 no integral. Então eles fazem a coisa moderna e carregam todo o passado com eles. Aqui não, a gente vive do hoje. E você acha que tem uma diferença de preço, por exemplo? Tem. Uma BD lá na França custa 14 euros. Um 14 euros, vamos falar, custa quanto? Vamos fazer, eu sou ruim de conta, 10, quase uns 50 e tantos reais. Um álbum de 48 páginas. Então você vender, porque lá o tratamento é de livro, a gente estava falando isso, né? Então realmente, mas não é, você tem que ver que não é não é um quadrinho que você vai comprar todo mês. Ele sai uma vez por ano, duas vezes no máximo. Exatamente. Então, se você pegar uma revista de super-herói que você paga 10 reais na banca, sai todo mês, sai de 15 em 15 dias, enfim. Você acaba gastando mais. No final das contas você vai acabar gastando mais. Porque eu sinto isso, que eu sinto que a galera no Brasil, primeiro, não conhece mesmo. Eu não acho nem que rola um preconceito com o europeu. Eu acho que não conhece, não conhece. É falta de conhecimento e falta de atração em relação a tudo que é francófono. Existe uma certa rejeição, é verdade. As pessoas acham, francês, coisa metida. Desculpa, eu não sei. O que é verdade? Então existe. Não é só a rejeição às coisas que vêm da França ou das coisas que vêm da Espanha. É também a cultura anglo-saxônica que ela predomina e ela dá as ordens. Não, porque eu acredito que hoje em dia, pelo menos, agora tem editoras trazendo material. E eles são mais caros, inevitavelmente, até porque o acabamento, em capa dura e tal, ele encarece um pouco o material. Então as pessoas que já não conhecem quadrinho europeu, quando vem um negócio desse, vem um negócio mais caro, falam, não, isso aí não é pra mim, acha que não é quadrinho como todos os outros, entendeu? Eu acho que isso que talvez... Não tem solução, né? Porque não tem solução. Vai comprar um livro na livraria hoje, vai na livraria da Travessa, olha aqui o Jabá, não estamos nem ganhando pra isso. Poderíamos estar, né? Paga pra gente. Estar, né? Então você vai lá comprar um livro hoje a 40, 50 reais. Então por que você não pode pagar 40, 50 reais num quadrinho? Vai ser uma vez por ano. O cara ele vai levar um ano pra fazer o próximo. Só vai no ano que vem que você vai gastar mais 50 reais. Exatamente. E muitos, né? Alguns são em capa dura, quer dizer, uma coisa que vai durar a vida inteira. Não é pra criança, não é pro seu filho, é pra você. Porque uma coisa que acontece na França também é que todo mundo lê quadrinhos. De todas as idades, de todos os lugares. Lá faz parte da cultura. Exatamente. Aqui não faz parte da nossa cultura a leitura. É pior ainda, é um outro nível. Eu não estou sendo uma pessoa radical. A leitura não faz parte da nossa cultura. Então, já é difícil fazer as pessoas lerem livros, que dirá quadrinhos. Tem quadrinho para adulto também? Não sabia. Porque aqui no Brasil a gente tem essa... quadrinho é coisa de criança. Pois é. Então assim, eu acho que a galera não lê o europeu porque não conhece e não faz ideia nem de que existe quadrinho europeu, nem de que é bom, não tem nada. A gente é ignorante completamente ao assunto. Por isso que nós estamos aqui.
porque eu estava outro dia conversando com alguém, esse mercado nerd que existe no Brasil, ele se alimenta muito dele mesmo. Pois e é. às vezes, né, foi por isso que eu estava entrevistando aqui o Rafa, e ele começou a falar, porque eu estou fazendo um quadrinho steampunk. Para! Você tem que explicar o que é steampunk. Veja no vídeo do Tu Já Viu lá, Exatamente. que você vai saber o que é steampunk. Então, cara, as coisas têm que ser assim. Não pense que tudo que você fala nesses vídeos, assim, a grande maioria, o teu pai não sabe, a tua avó não sabe, a tua tia não sabe nem o que é quadrinho. Então vamos falar para um ambiente mais geral e não apenas para esse ambiente segmentado. Senão não vai crescer. É naquele problema que a gente tem visto, que tem essa bolha do mercado de quadrinhos, e os eventos são para quadrinistas, para leitores de quadrinhos. A gente tem que furar, a gente tem que começar a mostrar os quadrinhos para quem não é leitor, para quem é potencial leitor. Exatamente, exatamente. Outro dia eu fui num evento, cara, e pode ser que eu esteja enganado em relação ao local, mas um rapaz que estava vendendo livros lá, quadrinhos, ele montou uma loja de quadrinhos na favela, na comunidade lá da Maré. Olha que legal. Poxa, isso do cacete, bicho, porque você tá dando acesso, né, Exatamente. a uma parcela que talvez não conhecesse, talvez não fosse conhecer, e vai conhecer, e é por aí que a gente tem que ir. A gente tem que atacar todo mundo. Eu acho que hoje em dia... É cultura! Exatamente, hoje em dia o quadrinho é uma parada meio elite, não tem que ser. Não tem que ser, tem que ser pra todo mundo. Sim. E é por isso também que eu falo francês nos meus vídeos, porque eu não quero que francês seja uma coisa elite. Eu quero Tem que esse estigma, né? Exatamente. Eu quero que o francês vire pop, igual o inglês. Por isso que eu tenho o papo franco-belga, eu falo em francês no ar mesmo e acabou. Senão a gente não vai ajudar os irmãos de lá a chegarem aqui nunca. É verdade. E falando de línguas, cara, você também traduz Sim, BD, né? Fala um pouco sobre esse cara, trabalho. eu comecei, francês eu sempre falei, acho que eu aprendi francês na barriga da minha mãe, não estou exagerando, né? Mas é uma coisa que está no sangue, né? Mas eu comecei a traduzir quadrinho pelo Arthur Weck, que me deu a minha primeira oportunidade, e eu traduzi o primeiro quadrinho da Jennifer Jones, que é um quadrinho Olha tipo só. Tintin. Ela é uma piloto de avião, agente secreto dos Estados Unidos, uma espiã, lá nos anos 30. Foi a primeira que eu traduzi, Corrida contra a Morte. Agora a Weck está lançando o Crânio de Mick Wawa, também leva a minha tradução. Nesse momento eu estou traduzindo 4 álbuns que serão lançados. Eu já tenho que sair daqui para lá, né? Alô? Eu já tenho que ir para casa para acabar esse material, né? Então são 4 álbuns de Cutting Edge, uma série de italianos, mas foi lançada na França pela Delcourt. Então eu estou traduzindo 4, são 192 páginas, e os caras vão, em vez de lançar um álbum a cada ano, cara, vão lançar os 4 primeiros, que são os únicos, né? Os 4 Cutting Edge de uma vez só. Você bonito, não cara. pode perder isso. Então, e fala pra mim, como é que é esse trabalho de tradução? Porque não se fala nada sobre Cara, traduzir quadrinhos. É difícil, eu acho que por exemplo, eu tava traduzindo outro dia e eu vi uma expressão, como é que foi? Eu tava fazendo, a gente tá aqui num avião por causa desse cara de 80 vassouras, era alguma coisa assim, e não é 80 vassouras, era uma expressão francesa que tava querendo dizer que o cara tinha 80 anos. Eu quero dizer que tradução é uma coisa muito séria, não é Google Tradutor. Você tem Não que, mesmo. né, tem uma expressão em francês que porque eu tenho que me lembrar, mas tem uma coisa assim, olha, eu faço as coisas com o dedo no nariz. Aí você vai pensar, o cara tira a meleca. Com a mão nas costas, né? Exatamente, ele faz o negócio com o pé nas costas. Então, tradução é um negócio super sério, você tem que saber, aquilo que o cara tá falando, ele fala aquilo em francês. Mas isso vai cair perfeitamente? Será que o brasileiro falaria isso? Pois é. Aí tem as expressões idiomáticas. Então, cara, tem página, sem brincadeira. Eu levo 5 minutos para fazer. Tem outra que vai levar 30. Porque aí eu vou fazendo várias pesquisas. E mais uma coisa, eu adoro rodapé. Então, o cara falou, outro dia eu tava no quadrinho, o cara falou assim, porque não sei o que lá, Fred Astaire. Pô, Fred Astaire, vamos lá, Fred Astaire, dançarino americano, papapá, isso tudo é pesquisa, eu paro tudo, jogo rodapé pra explicar quem é Fred Astaire, porque nem todo mundo é obrigado a saber, cara. Exatamente. Seria ótimo que todo mundo soubesse quem é o Fred Astaire, mas vamos lá, e vamos trazer um pouco mais de cultura, né, que é esse trabalho de rodapé, ele dá um incremento ao trabalho de um outro artista, e é nessa hora que o meu trabalho, né, começa a chamar a atenção. Exatamente. Porque por exemplo, o Salto, que a gente já falou, vou falar de novo, que é o meu quadrinho que está no Catarse nesse momento, você pode apoiar lá, eu vou botar o link na descrição. Ele foi feito em inglês, originalmente, e eu que traduzi para português. E é difícil, eu não esperava, porque como eu fiz ele para ser o steampunk, que a gente já falou o que é no outro vídeo, vitoriano e tal, então eu usei expressões inglesas, né, da época. Então traduzir isso não faz nenhum sentido, tem coisas que ficam totalmente anacrônicas. E eu
Eu não sei como fazer ainda, na verdade Mas eu eu vou acho encher que de rodapé. eu acho que steampunk você não deve traduzir, você deve colocar. Sim. O máximo que você coloca lá é um rodapézinho. Eu Se acho precisar que de uma ajuda. Pronto, fazendo contatos aqui. E a melhor coisa que esse cara fez foi ter colocado o quadrinho dele em inglês. Por exemplo, ele manda esse quadrinho lá pra França. Se tiver em português, cara, os caras não vão nem olhar. Não vai ninguém iria saber. Em inglês eles vão torcer o nariz. Mas algum vai ler de repente. Pois é. Então a melhor coisa é você dar um caráter internacional. O trabalho dele tem uma pegada europeia maravilhosa. É um negócio absurdo, sabe? O cara, pô, foi lá pra Inglaterra estudar, não foi quadrinho, mas foi. O cara passou um tempão na França também estudando. Então são várias experiências. Eu imagino que até quando você estava estudando arquitetura, você deve ter pego também alguma experiência boa. Com certeza. Tem um desenho de cenário, né? Porque aqui no Brasil é muito engraçado, né? O pessoal lá na França chama roteiro de cenário. Mas cenário aqui é cenário mesmo, né? Então ele desenhou umas casinhas, cara. Parece uma coisa assim, meio Inglaterra, uma arquitetura, que eu imagino que ele possa ter pego dessa experiência como arquiteto. Foi exatamente isso. Na verdade, assim, eu não trabalho com arquitetura, não pretendo trabalhar no futuro próximo. Tá lá, o diploma tá garantido. Mas eu uso a arquitetura pra fazer quadrinhos. E esse é o ponto, entendeu? Muito bem. Ou seja, ele desenha os personagens e os personagens eles estão sempre posicionados num determinado cenário. E esse cenário do Rafa é caprichado, entendeu? Porque tem quadrinista que dá ênfase só ao primeiro plano e o segundo plano que se lixa. Tem um vídeo meu, inclusive, falando sobre a importância de desenhar cenários e como isso enriquece a narrativa. Vou botar o link aqui também em todos os lugares pra vocês. Quando você desenha prédio, quando você desenha tudo isso, você, na verdade, tá dando ambientação, você não precisa falar. Entendeu? Porque, por exemplo, você não tem nada desenhado de cenário, você tem que falar coisas, você tem que dizer. E o quadrinho não é dizer, é que nem no cinema, você tem que mostrar as coisas. Sim. Se você mostra... É muito visual. Pois é, se você mostra um cara chegando num quarto bagunçado, você não vai falar, putz, como está bagunçado meu quarto? Peraí, não fala nada daqui não, tá? Porque aqui é o estúdio, o cenário, o quarto, mas vamos lá. Mas é assim, por exemplo, você vai desenhar isso, você pode desenhar o quarto bagunçado e você vai ver. Você não precisa dizer aquilo, você pode gastar esse espaço de balão pra dizer algo que vai enriquecer o personagem, que vai criar mais camadas e tal. Então assim, desenhar cenários é importante, escrever em outras línguas é importante. Sim. E pensar em formatos, pensar em outros mercados de quadrinhos, como o franco-belga, como o americano, como o japonês inclusive, pra você ter mais repertório e, afinal, fazer quadrinhos é... saber muito, tem que saber muito. Tem que estudar, cara. Eu, por exemplo, eu estudei muitas coisas, inclusive fiz um ano e meio de arquitetura. Isso apurou a minha estética para quadrinho. Então, realmente, eu sou um cara, quando eu vejo eu sou um cara muito exigente. Não adianta, eu tenho... Falou bem do meu quadrinho, foi bom então. Não, eu vi assim, quadrinho é uma coisa que eu olho, é esse. Pronto. Acabei com o Marsupilame aqui. Marsupilame, que foi uma criação do desenhista André Franquin. Então é isso, galera. Foi um prazer, mais uma vez. E... curte, compartilha, se inscreve, que todo mundo já sabe. E não esquece depois de ir no canal dele, no Tu Já Viu, pra acompanhar o resto dessa entrevista, que foi bem legal. E nos vemos lá. Aquele abraço. Peraí. E pra fechar, deixa eu me despedir. Não, os 2 vídeos vão estar postados nos 2 canais, olha só. Vai ser um crossover espetacular. É o narrador de rádio aí. Atenção, não perca o crossover. Tu Já Viu e Rafa Pinheiro, em breve, no YouTube perto de você. Aquele abraço, galera. Tchau, tchau.